assistir ao vivo. Então, boa noite para todos novamente. Esses dias eu estava vendo uma gravação e eu já estava falando tempão com vocês, e só depois eu iniciei a gravação e não falei boa noite, ficou parecendo que eu não cumprimento vocês. Eu falei, que coisa esquisita. Vamos lá. Pressão. Recados iniciais, galera. Nossa prova. Todo mundo quer saber da prova, todo mundo está aflito com a prova. Não se aflijam. Dia 12, vocês vão entrar lá na sessão 4.4, dia 12, meia-noite. Olha, tá me mordendo. Sessão 4.4, e aí vocês vão ter a provinha de vocês, para que vocês já façam, pessoal. 20 questões de verdadeiro ou falso. Só que tá super simples, tá? Tá mais fácil que empurrar bêbado de ladeira. Quanto tempo a prova vai estar disponível? Gente, a minha e as dos demais professores, do dia 12 até o dia 16, às 11 da noite, 11h59 da noite do dia 16. Então, vocês têm o final de semana inteiro, até terça-feira à noite, para fazer essa prova. Então, super simples, pessoal, a nossa matéria de metodologia. 20 questõezinhas, verdadeiro ou falso, tranquilo. Como que eu faço para passar, professora? 4.500 do AVA, entre as atividades transversais e atividades do professor, somou 4.500. E mais 1.500 de prova, que essa prova de amanhã não, de sexta, vai valer 4.000 pontos, pessoal, 4.000 pontos. Então, tirou ali, você não fez a primeira, na segunda tirou 1.500, já está aprovado. Vamos pensar na pior das possibilidades, que vocês não consigam nota nessa prova. Ainda temos o exame final. Então, tá tranquilo, ainda temos o exame final. Espero que ninguém precise fazer esse exame aqui, porque a prova está super tranquila, pessoal. Nossa matéria é bem light, então a nossa prova está tranquila. E aí, já que é o último dia nosso, né? A gente vai fazer uma festinha aqui. Eu queria colocar a tela, não consigo. Mas eu queria agradecer vocês. Vocês foram fortes e corajosos. Conseguimos enfrentar esse semestre tão difícil aqui, com bastante bravura. Estamos chegando aqui no final do semestre. Espero, sinceramente, que no próximo semestre nós estejamos juntos novamente, que eu possa continuar ministrando aula para vocês, daqui até o 10º semestre, que a gente se veja na faculdade, né, e que a gente se encontre e a gente esteja junto aí por muito mais tempo. Agradeço essa parceria que nós tivemos aqui nesse semestre, pessoal. Meu muito obrigada para vocês e vamos lá para a nossa última aula do bimestre. Alguma pergunta até aqui, pessoal, sobre a prova? Alguém quer ter alguma informação? Pode perguntar para mim. Da minha parte, tranquilo, professora. Muito obrigado, hein? Legal. Então, vou compartilhar aqui a tela para vocês. E o que eu fiz aqui? Já que na última aula nós falamos do TCC, disse para vocês como que funcionaria o TCC, como que se faz, então, o passo a passo do TCC da Anhanguera. Mostrei para vocês o manual antiplágio, vocês se lembram, nosso manual antiplágio. Falei para vocês baixarem o aplicativo antiplágio, né? As implicações de alguém que comete esse crime. E também falamos de citações, enfim. Para a aula de hoje, eu trouxe para vocês as questões que estão aí na apostila da seção 3.1 até 4.4, para a gente responder juntos aqui, ó. E aí a gente faz uma mega revisão de conteúdo e eu prometo para vocês que serei breve e que as questões estão facinhas, assim como a prova vai estar facinha. Vamos lá, se vocês tiverem alguma dúvida,
eu vou responder já direto para o gabarito, vou falar a questão, vou comentar um pouquinho delas. Vamos direto para o gabarito. Eu só não, na lição de casa aqui, eu só não peguei que número que dá a página da resposta da apostila, né? Aí eu deixo a cargo de vocês encontrarem a página, quem quiser. Eu não fiz esse exercício. Depois eu estava lendo, falei, puxa, eu podia ter pego o número da página, acabei não pegando. E aí eu vou direto aqui para a resposta. Se vocês tiverem alguma resposta divergente, vocês podem me interromper que a gente conversa acerca da questão, tá? Pode ser que eu esteja errada também. O meu método é assim, eu dou aula de penal também, e aí eu passo bastante questões e a gente discute juntos, porque é assim que a gente aprende. E aí vamos para as questões que estão lá na apostila e que vocês fizeram no AVA também. Ah, só mais um detalhe, pessoal. Quem não atingiu a pontuação de 4.500 das atividades, corre lá, termina as sessões do AVA, porque ainda dá tempo, tá, de vocês terminarem essas sessões. Vamos lá. Eu tirei, então, recortei, colei, formatei um trabalhão aqui nesse documento de Word e vou deixar para vocês disponibilizado no final dessa aula, juntamente com a gravação. Vou deixar disponibilizado para vocês aqui os nossos exercícios. Vamos lá, então. Primeira questão da unidade 3, seção 1. Por ciências sociais, compreendemos. O que é ciência social? E aí, eu vou direto para o gabarito, que é o C. Compreende um conjunto de disciplinas que tem como objeto central os aspectos sociais das diversas realidades humanas. As ciências sociais, então, pessoal, ela vai discutir diversas realidades humanas. E não é à toa que a gente estuda o direito, né? O direito, ele vai colocar regras nessas ciências sociais. Acho que algum professor já deve ter falado para vocês, da matéria introdutória, é que o ser humano precisa das normas, precisa de lei para regular as suas relações sociais e buscar o bem comum. Vamos pensar como seriam as relações sociais se não existissem leis, se não existissem normas. E é isso o que as ciências sociais vai estudar. Ele estuda, então, as diversas relações humanas. Essa daqui é o gabarito da primeira questão. Segunda questão, em relação ao surgimento, quando que surgiu? Em relação ao surgimento das ciências sociais, alguns aspectos contextuais tiveram relevância. Analise as afirmativas a seguir e identifique esses aspectos. Vamos ver os aspectos atinentes ao início das ciências sociais. Vamos lá, essa parte da apostila que está na seção 3.1. No final do século XIX, grandes transformações ocorreram na sociedade, provocando alterações profundas na forma da organização social. E para contextualizar, a apostila fala dessas alterações no contexto social, né? Inicialmente, a agricultura era de manufatura e passou-se à produção industrial, o modo de trabalho das pessoas, né, mudou completamente, as pessoas saíram do campo, se aglomeraram nas cidades, foram trabalhar em linhas de produção, fábricas, surgiu então o capitalismo. Essas foram as alterações que culminaram no surgimento das ciências sociais lá no século XIX. 2. Então a primeira está certa. Naquele momento da história, tudo se mostrava novo. Eram novas formas de produção, novas relações de produção, regras da vida social, entre outras coisas. Acho que recortaram e colaram os trechinhos da apostila. 3. Após a Idade Média, a Europa experimentava revoluções tecnológicas, econômicas e políticas que geravam grandes esperanças, mas também novos problemas sociais. Diante, né, da concentração das pessoas nas fábricas, nesse contexto, né, houve a necessidade do estudo das ciências sociais. E, por fim, a afirmativa 4, as ciências sociais são bastante recentes.
datam do século XXI, esse que a gente vive, e nascem num contexto diferente do modelo de produção capitalista. E esse aqui era o erro da assertiva que eles queriam que a gente identificasse, né? Diferente do modelo capitalista e o século XXI aqui. Então, erro. Aqui, então, a assertiva 1 está certa, a 2 está certa e a 3. Então, a nossa D aqui de Danete, que é a assertiva certa. Próxima questão. O positivismo teve como um dos seus principais teóricos Auguste Comte e se caracteriza por, vamos lembrar do positivismo. Positivismo, né? Positivismo que é aquele modo de empírico, né? De ver a vida, né? E ele... Peraí, gente, passou uma moto aqui. E aí ele vai colocar tanto as ciências naturais como as ciências sociais na mesma forma de estudo, né? De acordo com essa teoria, ciência social e ciência biológica se estuda da mesma maneira. E a crítica acerca disso é que não tem como a gente estudar as ciências sociais da mesma maneira que a gente estuda as ciências naturais, já que o comportamento não consegue ser repetido da mesma forma. Né? Se eu pegar uma planta e adubar essa planta para ela crescer, eu consigo repetir esse comportamento com outra planta. Mas uma pessoa, uma relação pessoal, uma relação de trabalho em que envolve o subjetivismo do ser humano, ele não consegue ser tratado e experimentado da mesma forma, já que cada pessoa tem uma maneira de reagir. Então, essa ciência, ela entende que tudo é pela experimentação e pode se repetir. E é esse o erro dessa ciência, a crítica acerca do positivismo. E a assertiva aqui, nesse caso, marcada certa, é: no âmbito do pensamento científico do positivo... Não, aqui eu estou pulando, galera. Deixa eu voltar aqui, me perdoe. O positivismo teve como um de seus principais teóricos o Auguste Comte, é o Comte, eu aprendi como Comte na faculdade. Enfatizar, e a B, aqui é a resposta, enfatizar a verificação empírica, leia-se experiência, como meio exclusivo para se conhecer a verdade. Lembra que ele colocava ciência natural e ciência social na mesma caixinha. Então, essa daqui, à luz do positivismo, é a resposta certa. B, de bicicleta. Unidade 3, seção 2. Vamos sair dessa história de teoria aqui, para vocês não dormirem. A pesquisa qualitativa no pensamento científico apresenta algumas características muito próprias e é como. Vamos lembrar, então, da diferença da qualitativa e da quantitativa. A quantitativa, a gente vai verificar números, e a quantitativa, algo além dos números, o subjetivo, aquele que a gente precisa parar para entender e compreender. Não basta só números. A qualitativa, ela pode ter dentro dela a quantitativa, já que ela pode ter por base a quantidade, mas ela precisa de um algo a mais na qualitativa, né? Vamos pensar aqui que a gente vai fazer uma pesquisa sobre quantas pessoas pararam de fumar durante determinado período. O fumo, então, estava atrapalhando a vida social da pessoa, tá? Quantitativa, quantas? Qualitativa, quantas pararam de fumar? E quantas tiveram uma melhora, ou uma piora, ou quais doenças? Vejam que eu tenho algo a mais que eu não consigo quantificar. Eu preciso parar para entender o que essa pessoa trouxe no a mais. Não consigo fazer uma relação totalmente objetiva. Essa aqui é a qualitativa, de qualidade mesmo. E aqui está dizendo quanto a pesquisa qualitativa no pensamento científico apresenta algumas características muito próprias e é compreendida como a C, então é a resposta. Já deixei em negrito tudo, né?
No âmbito do pensamento científico, ela se ocupa de aspectos que não podem ser quantificados por se tratarem de aspectos subjetivos. Qualitativa, a gente trata de subjetivo, quando fala subjetivo é uma coisa interna, é uma coisa nossa, uma coisa pessoal, ela é subjetiva. Então, a qualitativa, ela trata desses aspectos. A C é o gabarito. C de chocolate. 2. Minayo, 2001, afirma, que aqui é o ano, né, da publicação, afirma que o conjunto de dados qualitativos e quantitativos não se opõem e podem se complementar. A que se deve essa afirmação da autora? Eles não se opõem, eles se complementam, né? Acabei de falar isso. Aí a resposta, a realidade e espaço por eles abrangida, interage de forma dinâmica, não cabendo nesse caso uma dicotomia. Nossa, parece inglês, né? Ela está querendo dizer aqui que a pesquisa quantitativa e qualitativa, elas não são opostas, elas não se chocam, elas se complementam, né? Já que não são uma dicotomia, não tem uma divisão, mas uma complementação. Eu acho essa linguagem aqui bem chatinha, mas, né, a gente precisa ler essa linguagem e interpretar, não tem jeito, né? A carreira que a gente escolheu é a arte de tornar o que é de fácil uma coisa difícil, elitizada, né? Esse é o direito. Acostumem-se com isso. Não é... Quando a gente é professor, a gente tenta trazer para vocês de uma forma bem simples. Mas quando vocês vão pegar para ler doutrina, vocês vão ver que o negócio pesa. E aos poucos vocês vão começar a ler e vão começar a achar tudo mais simples, à medida que o nosso estudo vai crescendo. Pois bem, a terceira. A pesquisa é organizada por meio de um fluxo que precisa ser respeitado para garantir a interligação dos elementos. A análise afirmativa sobre o fluxo da pesquisa. Está querendo dizer um processo, né? Aqui está querendo dizer uma concatenação, uma sequência de atos que a pesquisa deve estabelecer. Vamos ver o que ele está dizendo. A número 1. A formulação do problema é um dos aspectos centrais, uma vez que disso depende a organização dos procedimentos e técnicas para a obtenção de dados. A formulação do problema é um dos aspectos centrais, uma vez que isso depende... Sim, né? Para que serve o problema? O problema é o caminho do nosso trabalho. É o problema que eu vou, no final do meu trabalho, dizer se eu conseguir responder ou não. Eu preciso problematizar o meu tema. E aí, quando ele diz que é o problema, que é o aspecto central, ele está falando, né? Porque é por meio dele que eu vou, pela questão problema, que eu vou buscar a minha pesquisa bibliográfica, que eu vou lá nos livros, verificar se o que eu quero responder na questão problema. É essa aqui que é a chave do meu trabalho. Então, assertiva 1 está certa. 2. As hipóteses como resposta provisória ao problema só poderão ocorrer na medida em que na medida em que o tema delimitado, as hipóteses como resposta provisória ao problema só poderão ocorrer na medida em que eu tenha delimitado. Sim, né? Eu preciso delimitar o problema, eu preciso problematizar, ir lá pesquisar para poder ter algumas respostas provisórias. Então, sim, né, a hipótese, que é a tal da resposta provisória, preciso da delimitação do tema. 3. Muitas vezes é possível prever a coleta de dados sem ainda ter certeza sobre o problema central da pesquisa, pois, para delimitá-lo, a necessidade de leitura de textos que atualizem sobre o assunto. A primeira parte está errada, né? Muitas vezes é possível prever a coleta de dados sem ter certeza sobre o problema central. Eu vou coletar
Dados de quê? Se eu não sei nem qual que é o problema central. Então, essa primeira parte está errada. A segunda está certa, para delimitá-la a necessidade de leitura. Mas eu preciso dele para poder delimitar. Então, essa primeira parte aqui está errada. Vamos colocar assim que está errada. 4. Todo o processo de organização da pesquisa deve estar fundamentado num paradigma, que também servirá para a escolha mais adequada dos instrumentos de coleta. Se eu vou fazer o positivismo, o estruturalismo, o dialético. Então, a 4 também está certa. A assertiva, então, é a D. Ó, que eu já estou trazendo para vocês aqui bem mastigadinho. Vou deixar depois no AVA para vocês estudarem. 3, unidade 3, seção 3. A pesquisa bibliográfica é um tipo que faz parte de todos os estudos científicos. Verdade, né? Ó, já está trazendo uma informação aqui que é uma premissa para nós, né? A pesquisa bibliográfica, ela faz parte de todos os estudos. Sempre eu vou ter que ir lá no livro, no material já escrito, para começar a estudar. Considera como aspectos importantes da pesquisa bibliográfica. 1. Por meio dela, se compreende a constituição histórica do objeto de estudo. Sim, de onde surgiu, né? Como que foi constituído. 2. A pesquisa bibliográfica torna acessível o conhecimento produzido sobre o assunto. O acesso, o conhecimento produzido pelo assunto na pesquisa bibliográfica. 3. Ela pode tornar-se desnecessária em estudos empíricos, porém, o que for produzido a partir desse estudo servirá como fonte de outras pesquisas. Já está contrariando aqui a parte inicial, né? Aqui tá, na parte inicial está falando que faz parte de todos, e aqui ela fala que é desnecessária. Então, desnecessário está errado. Por trabalhar com dados primários, possibilita uma análise inédita sobre o conteúdo da documentação. Aqui ela não está falando de pesquisa bibliográfica, aqui ela está falando sobre pesquisa documental, porque a bibliográfica é secundária, né? Por que é primária? Pesquisa primária é aqueles documentos que não sofreram ainda análise, que ainda não foram publicados, não passaram pela análise científica para publicação, não estão ali de acordo para publicação. Então, a gente fala que são documentos crus. Então, nesse caso, está errada. A única assertiva certa é a C aqui. É a 2, é a 1 e a 2. Próxima assertiva. Uma das características principais da pesquisa documental é a fonte de coleta de dados está restrita a documentos escritos ou não, constituindo o que se denomina de fonte primária. Tá certo já que fonte primária é aquela que não passou por tratamento científico, não foi publicada. Pode ser quadro, pode ser música, né? A fonte primária, ela, na verdade, ela é documento escrito ou não, já que pode ser quadro, música. Então, a assertiva A, né? De amor. Por falar em amor, pessoal, o professor Francisco falou que eu estava doente, que eu estava com gravidez de alto risco. Mentira, viu, galera? Então, se ele falou isso para vocês aí, tá maluco, viu? Tá doidão. Né? Depois vou inventar uma para ele. Deixa ele. 3. As pesquisas, independentemente da área e tipo, precisam ser também bibliográficas, uma vez que por meio desse tipo de pesquisa é que se obtém maiores conhecimentos sobre o assunto que se pretende investigar. Pode-se realizar um estudo somente utilizando pesquisa bibliográfica e isso se justificar por 1. A pesquisa bibliográfica, pesquisar em livro, tá? Oferece meios para definir e até para resolver problemas que ainda não se consolidaram suficientemente
por meio do estudo das pesquisas e publicações feitas. Sim, que é um exemplo. Hoje mesmo, né? Eu estava estudando, e aí eu estava estudando sucessões do direito civil. E aí eu fico com uma dificuldade, quando eu estudo sucessões, de entender como que fica uma divisão de bens a depender do regime de comunhão de casamento, né? E eu, como eu gosto mais da área penal, quando eu estudo civil, eu fico entrando em parafuso, porque é uma matéria nova, né? Uma exploração que eu faço lá na matéria, dentro de gaiato. E aí eu preciso entender, né? Aí, no caso, eu estava lá tentando resolver uma questão, e a questão estava falando que a pessoa morre, comunhão parcial de bens, porém tinha filho de outro casamento, e lá no outro casamento também deixou bens e não fez inventário, enfim, um balaio. E aí eu queria saber como que funciona. Fui lá no livro, peguei o livro do professor Tartucci para ver como que fazer essa divisão aqui, né? E aí, olha, o que ele me trouxe. A pesquisa bibliográfica oferece o meio para definir e até resolver problemas que ainda não se consolidaram suficientemente por meio do estudo das pesquisas e publicações feitas, né? Você pode procurar lá na jurisprudência, né? Você pode procurar nos tribunais esse tipo de divisão e ver que os tribunais não chegam num acordo, mas às vezes a doutrina, na pesquisa do livro, já tem um entendimento sobre o tema. Olha que legal, onde que a gente busca o conhecimento do direito, né? E eu li, reli, não entendi. Vou deixar claro para vocês aqui. 2. Propiciar um exame do tema, definindo um novo enfoque, não se limitando a ser mera repetição. E foi por isso que eu não entendi. Porque eu estava lendo o Tartucci fala uma coisa. Aí eu fui ler um outro livro que eu tenho, que agora me fugiu o nome, estou tentando lembrar o nome, desde a hora que eu pensei no exemplo. E o outro livro estava explicando de uma forma completamente diferente, parecia uma outra lei, um outro mundo, né? E por isso que eu fiquei numa dúvida cruel, né? Preciso sentar e pensar melhor acerca do tema, que eu fiquei numa dúvida cruel. E aí o outro livro trouxe uma coisa totalmente diferente. E olha os problemas que vocês vão encontrar a hora que forem fazer o TCC. Cada autor tratando de uma forma diferente o mesmo tema, né? E a segunda está dizendo: propiciar um exame do tema definindo um novo enfoque, uma nova forma de olhar para o tema. 2, a 2 está certa. 3, não existem fontes suficientes para se realizar estudos empíricos ou de cunho descritivo. Então, essa frasezinha solta aqui no mundo, ela pode ser tida até como verdade, né? Eu entendi que não, porque ela está aqui tratando da parte aqui da apostila, e a apostila está dizendo exatamente isso, né? Mas se a depender, tem coisas que não tem estudo suficiente ainda, né? Não existem fontes suficientes para a realização de estudos empíricos. Para a base do estudo empírico tem. Então, vamos pacificar que essa 3 está errada. 4. Colocar o pesquisador em contato com o maior número de publicações sobre determinado assunto, o que possibilita confrontar os resultados, levando a análise que podem ser inovadoras. Correto, né? Aqui, ó, no tema que eu estava falando sobre divisão de bens, que eu não estava entendendo nada. Peguei um, explicou de um jeito. Peguei outro, explicou de outro jeito. Eu tenho que ir para o terceiro para ver como que ele está falando, né? E aí cada um vai trazer uma para um lado, uma para o outro, e aí eu vou conformar minha convicção no em quem que eu vou acreditar. Essa daqui é a mágica da pesquisa bibliográfica, né? A gente vai ver um autor falando, um autor descrevendo a pesquisa dele, como foi que ele fez, base em que ele teve, em quem que ele se baseou, aí você vai ver a citação dele. É uma citação clássica, posso confiar? Posso colocar isso na minha petição do juiz? E o juiz vai falar, opa, isso aqui estudou, isso aqui está com fundamento, então esse aqui está certo para mim. Então é isso que a gente busca. A assertiva certa é E.
Próxima. Com relação ao projeto de pesquisa, fiz aquele slide para vocês, coloquei o projetinho de pesquisa aberto. Com relação ao projeto de pesquisa, analise as afirmativas a seguir. Vamos lembrar que projeto de pesquisa nós faremos no 8º semestre e ele vai ser um esqueleto do nosso TCC, vai ser o caminho do nosso TCC. Perspectivas de como que nós vamos escrever, mas já mostrando para o nosso examinador que nós estamos pesquisando, problematizando, buscando hipóteses, já temos os objetivos, que lá na frente vão virar tópicos do trabalho, para isso que serve o nosso projeto. Decorre de um processo de planificação, tenho um plano, no qual o pesquisador deverá prever todas as etapas que comporão o estudo, certo, né? Ele vai dizer, vai colocar lá o cronograma, ele vai colocar o cronograma de estudo, vai colocar os objetivos principais lá do trabalho dele, os específicos, que vão virar tópicos lá na frente. Então, ele vai definir. 2, precisa prever não apenas o tema e o problema, mas também como obter os dados para responder as questões adequadamente. Precisa, então, colocar quais vão ser as fontes bibliográficas, no mínimo 4, né? A gente já tem que colocar no mínimo 4 livros que nós pesquisaremos dentro do projeto de pesquisa. A gente já tem que dizer qual que é o tema, qual que é a problematização, os objetivos, a justificativa, a metodologia e pelo menos 4 livros diferentes que a gente pesquisou. 3, pode ou não aplicar a norma específica, dependerá da necessidade do estudo. Não, sempre vamos ter que usar a ABNT, sempre, nunca pode ou não. Não, sempre o trabalho tem que vir padronizado. 4, é um documento que, ao ser organizado, possibilita refletir de maneira objetiva sobre o que está investigando. Sim, né? Já que o trabalho ele vai girar, não sei, em torno da questão problema. Ele todo vai girar em torno da questão problema. Então, de forma objetiva, eu consigo saber qual que é o meu objeto de investigação e onde eu quero chegar com a minha investigação. Maravilha! Então, a resposta certa é a A. 2. Conforme a norma brasileira 15287 da ABNT, o projeto de pesquisa, né, é estruturado em que partes? E a parte dele é pré-textual, tem folha de rosto, né, tem introdução, tabela, sumário, depois textual, que vai ter lá na parte textual, eu tenho o desenvolvimento, pós-textual, referência bibliográfica, anexo, penso, estou até me embaralhando aqui, mas ele tem 3 grandes grupos, que é pré-textual, textual e pós-textual. Em pesquisas sociais, já estou na 3, é bastante comum a coleta de dados empíricos, sendo que a observação, dados de experiência, sendo que a observação é uma das formas utilizadas para responder à questão central da pesquisa. É possível utilizar somente a observação para responder ao problema de pesquisa? Aí a resposta, não. Uma vez que o observador do fenômeno social é também parte dele, não havendo neutralidade na análise. Então, essa daqui é a resposta do gabarito, né? Ele diz que somente o observador não, porque não tem neutralidade. E também nós precisamos da pesquisa bibliográfica, não é só a observação, porque não pode brotar do coração. Não posso ter uma pesquisa que gire em torno de achismo, de observação, eu preciso de um fundamento teórico, de uma pesquisa bibliográfica. Estamos já na seção 4, unidade 4.
Ah, que legal. Conforme a norma de citações, as citações podem ser de dois tipos. Citação direta, vamos lembrar da citação direta, é o recorte e cola. E a citação indireta. Citação indireta é, eu copio uma ideia que eu encontrei em algum lugar, em algum livro. As citações diretas são B de bola, a transcrição literal do texto-fonte. É o recorte e cola. E aí, dentro da citação direta, vamos lembrar que nós temos a citação curta, que é aquela entre aspas, que eu uso até 3 linhas dentro do texto. O nome do autor, ele pode estar dentro do contexto ou fora do contexto, quando eu ponho entre parênteses, e dentro do contexto, quando eu me refiro a ele contextualizando. E a citação longa mais de 3 linhas, eu faço um recuo de 4 centímetros na margem, diminuo o tamanho da fonte, diminuo o espaçamento. Essa é a citação direta longa. Essa é a transcrição. Isso, então, beleza. Transcrição literal. Eu estava falando acerca dos tipos diferentes de citação direta e indireta. E também tem a citação que é a PUD, citação de citação. Ela vai funcionar quando o autor que a gente está citando citou outro autor. É bom a gente não usar esse tipo de citação, evitar, e sempre, se gostar da citação que esse autor fez, busca o texto-fonte. Tal 2. Com relação às referências, assinale as afirmativas a seguir. Referências, vamos lembrar. Fiz a citação, imediatamente eu faço a referência lá no final, na minha bibliografia. 1. É a listagem dos elementos descritivos retirados de um documento que permita sua identificação, certo? 2. Os elementos que comporão, que irão compor, né? Que comporão, tá certo? Tempo verbal. A referência devem ser apresentados em sequência padronizada, certo? Não existe relação direta entre citação e referência, visto que cada um dos elementos estará ocupando uma parte do documento. Ó, a primeira parte aqui está errada. Existe relação direta, sim, entre a citação e referência. Isso aqui eu já falei para vocês mais de 740 vezes, né? Mas a parte final está certa. Existe relação, inclusive, toda referência precisa de citação, e vice-versa. Cada um dos elementos estará ocupando uma parte do documento? Isso é verdade. A citação está no corpo do texto e a referência está lá no final, no elemento pós-textual. Mas a primeira parte está errada, então essa aqui a gente exclui. A lista de referências aparece em local específico do texto, nos elementos pós-textuais, certo? Então, a assertiva certa aí, marquem na apostila, é a C. 3. Essa daqui eu achei uma sacanagem tão grande, porque ainda mais uma pessoa míope igual a mim, né? Vamos ver o que diferencia a A para D. A A que tá certa, né? Que sempre tem que ser o sobrenome em letras maiúsculas, né? Chamada também de letras garrafais. Aqui, a diferença é que eu vou separar por ponto, e aqui tem vírgula, né? Para eu enxergar, precisei aumentar bastante, já, o texto já está enorme. Mas aqui é separadinho por ponto, vejam. Aqui 2 pontos, e aqui ele separou tudo com vírgula. Preciso decorar essas coisas, gente? Não. Na hora que eu estiver fazendo a minha citação, eu vou ter um modelo lá, que eu já postei para vocês no AVA, e nesse modelo já vai estar como que vocês fazem a citação correta. Aí é só tomar cuidado na hora de fazer a de vocês, seguindo o modelo direitinho que está escrito. Vejam que eu tenho o prenome,
o sobrenome em letras maiúsculas, aqui separados por vírgula, né, que a ordem vai ficar alfabética nas remissões, só que começa pelo sobrenome. Aí eu coloco o nome do trabalho, ponto, a edição, onde foi editado, nome da editora, aí separo por vírgula aqui, e o ano de publicação. Lembrando que no manual do aluno está dizendo que a regra é que usem livros com até 3 anos de publicação. Aqui, 2010, já tem 10 anos, né, de publicação. Ótimo. Então, aqui a resposta está na A. Unidade 4, seção 2. A norma que orienta... Deixa eu só ver se eu tive... A norma que orienta a elaboração do artigo científico é a 6022/2003, que define como parte de uma publicação na qual a autoria é declarada, ou seja, o autor é claramente identificado. Quanto aos tipos, o artigo pode ser original ou de revisão. O tipo de revisão: analisa e discute informações já publicadas. O original, ele vai trazer um novo conceito, uma ideia, um texto original. E o de revisão, ele vai trazer de forma sintetizada, sintética, a ideia de outra pessoa. 2 tipos diferentes de artigo científico, né? O nome é autoexplicativo. É a D. 2. Em um artigo no qual o autor apresenta os resultados de uma pesquisa, será preciso demonstrar para o leitor como as informações foram obtidas, se foram coletadas... eu estou lendo tudo errado, peraí que nem eu estou entendendo. Em um artigo no qual o autor apresenta os resultados de uma pesquisa, será preciso demonstrar para o leitor como as informações foram obtidas, se foram coletados em campo por meio de instrumentos qualitativos, poderá ser de... tá querendo dizer assim, como que eu posso fazer, como que eu posso demonstrar os resultados de quantidade, os quantitativos. E aí a resposta né, eu vou fazer os elementos lá que são dispensáveis, né, ainda mais no nosso caso, que a gente não precisa dessas pesquisas quantitativas, só se quiser, né, fica a critério do seu e do seu professor orientador. Mas como que eu coloco lá? Eu posso colocar tabelas, quadros e gráficos. Tá lá. Devia ter colocado a página da apostila, como bola. 3. Conforme a norma da BNT 622, o artigo é um documento que pode apresentar os resultados de uma pesquisa de forma reduzida. Com relação à formação do artigo, analise as afirmativas a seguir. O artigo é composto por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Porém, nos elementos pré-textuais não são previstas capa e folha de rosto, tá certo? Nos elementos textuais, o autor do artigo deverá, entre outras coisas, apresentar a fundamentação teórica que permita ao leitor compreender as suas argumentações e a forma como situa o objeto de estudo dentro de um contexto. Também é norma de um artigo. 3. Os elementos pós-textuais, nas notas explicativas, objetivam acrescentar informações a algum aspecto do estudo. O que é nota explicativa? A nota explicativa, pessoal, ela significa um aprofundamento, uma explicação de alguma coisa que você não queira pôr no contexto, lá enquanto você estiver escrevendo. Então, você pode abrir uma nota explicativa, ela pode ser no rodapé, pode ser lá no final, uma nota explicativa, melhor no rodapé, para você não quer entrar nesse texto, você não quer entrar nessa discussão, apenas você quer fazer, depois você dá uma explicação dela, né? Isso daí é a nota explicativa. E aí ele está dizendo aqui, pode colocar nos elementos pós-textuais, objetivam acrescentar informações a algum aspecto do estudo.
4. Na listagem de referências, lá no final, o autor do artigo deverá indicar somente os autores efetivamente citados no texto do artigo. Pessoal, isso aqui é campeão de pegar aluno e tirar nota. Porque, não raras as vezes, o aluno ele faz o trabalho sem entender para que serve a referência bibliográfica. Ele acha que a referência bibliográfica, ela está ali de enfeite, ele pode pegar umas bibliografias, recortar e colar lá no trabalho dele. Mas não, né? O autor, ele só pode fazer referência àquilo que ele citou no trabalho dele. Não está lá de enfeite. Mas eu li um dia. Você leu, você tem que fazer referência a esse trabalho. A citação pode ser até indireta, você está copiando uma ideia. Mas mostre que você leu esse livro, que a ideia está ali e referencie. Então, na listagem de referência, o autor deverá indicar somente os autores que efetivamente citou. Certíssimo. Então, aqui todas as assertivas estão corretinhas. Vamos para a próxima. Todo pesquisador precisa transmitir a outras pessoas o fruto da sua atividade científica. Isso pode ocorrer de diversas formas, sendo que uma delas é em eventos científicos. Com relação aos eventos científicos, assinale a alternativa que melhor caracteriza. C. São meios eficientes de comunicação do conhecimento científico produzido, além de possibilitar o acesso a inovações e avanços das diferentes áreas do conhecimento. Né, pessoal? Um evento científico, a palestra de amanhã, né? Vai trazer para a gente uma nova visão, informação de uma outra área de conhecimento, né? É muito legal a gente participar de evento científico. É muito legal a gente saber, ouvir de outros professores, uma nova linguagem acerca do tema. É muito legal, muito interessante. E é um meio eficiente de comunicação. Sim, por isso que a resposta certa é a C. Notem aí. Próxima. Uma das formas de apresentar pesquisa e evento científico é por meio da comunicação científica. Esse tipo de publicação geralmente acompanha uma exposição oral, na qual o pesquisador discorre de forma breve sobre o trabalho desenvolvido. Sobre a comunicação científica, analise as afirmativas a seguir. A comunicação científica é breve, a apresentação oral, breve também, 20 minutos no máximo. Então, vamos ver aqui. A comunicação científica, então, é uma forma de divulgação de pesquisa científica de maneira limitada em sua extensão. Sim, já que ele é resumido. 2. A finalidade da comunicação científica é divulgar as descobertas e resultados alcançados com a realização de uma pesquisa. Também sim. 3. Na comunicação científica, há necessidade de organização da apresentação, de forma que, dentro do tempo estipulado para o pesquisador, sejam apresentados os aspectos essenciais do estudo desenvolvido. Né? Sim, quantas vezes a gente não vai ver uma apresentação que o tempo da pessoa esgota e ela está lá naquela parte histórica, né? Está todo mundo esperando o resultado da pesquisa e ela não conseguiu, porque está lá na parte histórica. Então, essa pessoa ela precisa controlar o tempo, organizar a apresentação, de forma com que ela consiga falar dentro do tempo previsto. E 4. Não há necessidade de formalidade, dispensando-se a utilização das normas para a elaboração do texto ou do estilo na apresentação. Nossa, é erradíssimo. Precisamos respeitar sempre as normas, sempre, senão, imaginem só, né, tanto a apresentação no evento científico como a apresentação do trabalho de conclusão de curso é um momento de formalidade absoluta, né? Nós temos que tomar cuidado com a vestimenta, com a forma que a gente trata de forma respeitosa a banca examinadora, os trajes que nós vamos usar, o linguajar, tudo isso deve ser levado em consideração
e a forma tem que ser obedecida, né? Todas as formalidades. Não é para chamar de, não é para falar e aí, então, tipo assim. Três. Tá acabando, minha gente. Força. Um dos mais breves trabalhos científicos é o informe científico. No que consiste esse tipo de publicação? É um trabalho, assertiva A, que se limita à descrição dos resultados obtidos por meio das pesquisas de campo, laboratorial ou documental. Achei essa resposta aqui. No que consiste, ele é limitado à descrição desses resultados, dessas pesquisas. Beleza. 4. Conforme Ferreira explica, são documentos monográficos, as monografias elaboradas na graduação e na especialização, as dissertações produzidas nos cursos de mestrado e as teses produzidas nos cursos de doutorado. Olha um nome diferente aqui para cada trabalho de conclusão de curso. E os artigos resultantes das pesquisas. Um trabalho científico, para ser monográfico, o que ele precisa? Olha só, galera, então nós vamos chamar de monografia, que nós vamos entregar lá no final da nossa graduação. Monografia. Mono, um. Tema, não, mono, um. Grafia, escrita. Você vai escrever sobre uma coisa, né? Então, o que é monografia? Eu escrevo sobre um tema, só que eu escrevo de forma profunda sobre um tema só. Por isso que a gente delimita a temática de vocês para que vocês aprofundem nesse tema. E aí, a assertiva D deve desenvolver um tema único, monografia, em torno do qual se realizará uma análise aprofundada. Essa aqui é a assertiva certa, sem sombra de dúvidas. Maravilha. Dentro da estrutura do TCC, os elementos textuais são, eu tenho o elemento textual, introdução, desenvolvimento e conclusão, que são os elementos textuais. Pré-textual, folha de rosto, capa. A defesa oral do TCC é uma parte importante da realização do trabalho. Para melhor se preparar para esse momento, surge ao aluno: 1. Organizar a sua fala, treinando bastante antes da apresentação, visando estruturá-lo dentro de uma lógica que possibilite compreender os objetivos do trabalho. Certo, né? Eu preciso treinar bastante, preciso estruturar. Já dei essa dica para vocês, né? Imprimam o sumário do trabalho e façam ele de guia. Fala um pouco de cada coisa que você trouxe no seu trabalho. 2. Utilizar recursos tecnológicos como um suporte, que favorecerá a apresentação, auxiliando a esquematizar os tópicos que deverão ser apresentados. Aqui, pessoal, um pouco de ponderação, né? Eu peço para que tomem cuidado, porque a pesquisa científica, quando a gente dá essa aula de pesquisa científica, tanto faz, é a mesma para o direito, como é a mesma para o TI, tecnologia da informação, como é a mesma para administração e engenharia. E nós, aqui no direito, nós usamos código, livro e caderno, né? Esses recursos tecnológicos na hora da apresentação, geralmente não são usados. Então, se quiser usar, se quiser colocar um vídeo, mostrar, eu fiz uma pesquisa, eu filmei e tal, pede autorização para a banca, pode usar desde que a banca autorize. Eu quero usar slide para ficar mostrando slide. Tudo isso depende de autorização, porque o nosso curso é um curso mais formal. Então, presta atenção e solicita, né? Eu lembro que uma vez a gente foi pego surpreendido lá no TCC, que a pessoa queria escrever na lousa, ficou um negócio meio estranho. E aí
não ficou muito bom, né? Já que a gente queria fundamentação jurídica e não esses outros recursos, apesar que lousa não é nada tecnológico, né? Mas pensando aqui em outros cursos, né? Por isso que a apostila ela envereda para esse sentido de use tudo que você quiser, pode usar vídeo, câmera, banner. Para o nosso, um pouquinho diferente, mais formalidade. 3. Não se preocupar com traje e postura, visto que é importante é o conteúdo e que está sendo apresentado. Não, falso, né? Tem que formalidade, traje correto, postura correta de apresentação, né? Nada de chiclete, imagina? Apresentar o TCC mascando chiclete, ou os meninos sem terno e gravata, as meninas também precisam estar com um traje adequado, mostrando o respeito à banca examinadora, ao trabalho que ela fez, aos colegas, é uma hora muito importante para todos nós, e aí a pessoa vai ficar feliz ali se ela fizer um trabalho bem interessante, mostrando todo o conteúdo que ela tem, e a imagem que ela vai passar, a imagem de alguém que se respeita e respeita a banca. Então, é necessário sim, né? Aliás, né, pessoal, para o nosso curso, sempre a imagem vai ser muito importante para nós, sempre a gente precisa usar trajes, né, dignos da nossa profissão. Não tem espaço aqui para fazer TCC de top, mini saia, regata, chinelo, bermuda, né? Não precisa nem falar essas coisas, mas é importante que saiba que o curso que a gente está fazendo é um curso formal, não tem como fugir disso. E 4, buscar recursos para controlar a ansiedade e o nervosismo. Né, galera? Quais recursos? Meditação, vamos buscar qual que é o recurso que mais controla o nosso nervosismo? O conhecimento, né? Quanto mais eu conheço do meu trabalho, mais firmeza eu tenho, vai bater um medo, vai bater uma ansiedade, vai. Só que quando você está convicto ali, você dá uma meditada, uma respirada bem fundo, que flui numa boa, né? Essa ansiedade, esse nervosismo faz parte, né? Principalmente quando a gente está lidando com o desconhecido, né? E aí eu queria saber quais são os recursos que ele manda usar ali, né? Que eu procurei ali, não ficou claro para mim. Eu achei até interessante aqui. Recursos, né? Eu lembro quando eu fui tirar a habilitação e eu trabalhava num hospital, escola, e eu conversei com uma psicóloga, falei para ela, né? Enquanto estava lá trabalhando, ela falou: olha, faz o percurso do carro e no seu pensamento. Faz esse percurso várias vezes no seu pensamento, que a hora que você estiver lá fazendo esse percurso, para você, parece que você já passou por tudo isso. E eu fiz esse percurso no meu pensamento mais de 1 milhão de vezes, né? E aí, na hora, foi tudo tranquilo, né? Que eu sou pilota de fuga, né? Mentira, imagina. E aí eu acho que esse recurso foi muito válido, principalmente para mim. Então visualizem esse momento de vocês, né? Ou eu tô com medo de prova, tô com medo de qualquer coisa na vida. Visualize aqui, o cérebro não sabe se você está lá ou se você não está ainda. Imagina que você está nesse momento, vai dar aquele medo, aquele arrepio, mas aos poucos nosso cérebro vai tornar essa imagem que a gente fantasia como velha, e aí a gente já vai estar, é um recurso, né, técnico que me passaram e eu estou passando adiante. Para mim fez muito bem, fez toda a diferença aqui para minha vida. Continuo fazendo esse recurso técnico aqui de vez em quando eu lembro. Aqui, então, encerramos as questões acerca desses temas que nós tratamos, tema da sessão 3 e tema da sessão 4, que basicamente falamos de citações, projeto de pesquisa, sobre as pesquisas quantitativa e qualitativa, já tínhamos falado na sessão 2, e aí eu vou tirar daqui as questões para aplicar na provinha de vocês de que dia, gente? Dia 12, meia-noite. E aí eu espero que vocês todos vão muito bem. Prometo que eu vou deixar para vocês
todo esse materialzinho à disposição no AVA, inclusive com os comentários, os comentários que eu fiz das questões aqui para vocês, galera. Agora, quem tiver, falei para vocês me interromperem, quem tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer sobre a prova, sobre qualquer coisa. Fiquem à vontade, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui.